Opa, pessoal, beleza? Agora a gente vai fazer o exercício Plus One, que é um exercício de nível fácil, e ele está relacionado com o tema de matemática. Então, o que o problema dá pra gente? Ele vai dar um array de inteiros, chamado dígitos, e cada posição nesse array vai ser o iésimo dígito de um valor maior. Então, a gente está tentando representar um número maior, como se fosse uma lista de valores. Então, você tem a casa das unidades, dezenas, centenas, e por aí vai. Então ele vai da esquerda para a direita, do mais significativo para o menos significativo. E a gente nunca vai ter, por exemplo, um zero à esquerda, como se fosse tipo, se eu quero representar o valor um, eu não vou escrever 001, vai ser só o próprio um. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um array digits que é 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele está representando, na verdade, o número 1234. E o que a gente quer fazer é que, dada esse array como input, a gente vai somar um. Então, a gente vai somar um e ver como que fica a saída. Então, como que esse um vai mexer no valor original. Então, no primeiro caso aqui de exemplo que ele dá, eu até escrevi aqui. A gente tem o 1234. Então, cada posição aqui representa uma casa decimal, né? Então, o 4 é a casa da unidade, o 3 da dezena, centena e o milhar. E aí, se a gente somar um, a gente vai ter aqui, somando um, só o 4 vai mudar para 5 e todo o resto do array vai continuar igual. Só que tem o caso em que a gente vai ter um número 9, né? Então, se por exemplo aqui fosse 9, e aí dada esse array, a gente tem que somar um. Somando um, aqui ficaria 0. E aqui a gente vai ter um valor a mais. Então, de 3, que estava antes, ele vai para 4. Então, assim como se faz a soma, esse valor ele vai propagar, né? Da direita para a esquerda. Então, aqui no caso do 9, a gente tem um caso mais especial que a última casa aqui também é 9. Então, o que a gente vai ter que fazer ao somar um aqui vai virar 0, aqui vai virar 0, aqui vai virar 0 e a gente vai ter uma casa a mais. Então, aqui vai virar 1. E a gente vai ter 1000. Então, esse é um caso específico em que a gente vai ter que adicionar uma posição no array. E basicamente são esses dois casos. Não tem muito mistério além disso. Então, tem várias formas de você solucionar. Então, você pode fazer por recursão. Eu vou fazer por iteração, porque eu imagino que é um pouquinho mais intuitivo. Mas é muito simples também de fazer por recursão esse exercício. Então, a ideia vai ser, como é mais fácil tratar da esquerda para a direita as listas, eu vou começar invertendo a lista. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, né? Deixa eu só confirmar. É isso, 1, 2, 3, 4. Eu vou começar invertendo essa lista, então vai ficar 4, 3, 2, 1. E aí eu vou somar da esquerda para a direita. Então, começando pelo 4, vai virar 5. E aí eu vou verificar para cada casa. Então, eu vou começar com uma variável que representa esse um que eu quero somar. Então, quando eu estou na primeira casa, esse um ele é true, né? Ele é 1. E aí eu olho, 4 mais 1 vai virar 5. E aí, quando eu tiver essa soma, quando o caso não era 9, ele vai só somar esse um e ele não vai propagar mais esse um. Então, esse one, que é essa variável que a gente vai considerar, ela vai passar a ser zero. Então, 5. Aí o 1 não vale mais 1. Então o 3 vai ficar só 3 mais 0. 3, 2 e 1. E aí no final a gente só, na hora de retornar a resposta, a gente inverte de novo a lista. Vai ficar 1, 2, 3, 5, né? 1, 2, 3, 5. E basicamente essa vai ser a abordagem que a gente vai fazer nesse exercício. Então vamos começar aqui com um i igual a 0, para a gente conseguir percorrer da esquerda para a direita a lista. E eu vou ter também esse one que eu falei, que ele vai começar sendo 1. Depois disso, eu vou fazer um loop que enquanto tivesse o one,
eu vou fazer essa verificação que eu falei. Opa. Então, enquanto o 1 for verdadeiro, eu vou ir fazendo essas somas. Então, eu primeiro vejo if. Eu tenho que ver também se eu tô dentro do range da lista. Então, essa lista aqui ela tem 4 posições, então eu tenho que ver se tá menor do que o len da lista, né? Porque eu não vou. Se eu chegar aqui no final, eu não vou continuar somando, porque depois eu vou chegar no limite da lista. Então, eu primeiro vejo se o len. Se o i é menor que o len da lista de digits, né? Aí eu posso fazer a verificação. Aí eu olho. Se o valor não for 9, então for diferente de 9, if digits i for diferente de 9, eu vou só somar 1. Então, digits i mais igual a 1. E depois disso, o an passa a ser 0. Se não, então no caso que a gente tem um 9, então vamos pegar aqui o exemplo mais aqui embaixo. Ah não, apaguei o exemplo, tá? Vamos só reescrever aqui. Imagina que aqui ele começou como... Aqui era 9, aqui 2 e 2, sei lá. Então, se ele é igual a 9, então não caiu naquele primeiro if, eu vou colocar 0 no lugar e o one continua one, porque eu vou ter que somar 3 ali no próximo. Então, digits, digits i. Deixa eu pôr o else aqui, né? Digits i vai receber 0. E o one vai continuar sendo one porque eu preciso somar na próxima. Agora tem o caso específico em que o i... deixa eu colocar o i mais mais aqui no final. Mais igual a 1. Que eu preciso atualizar essa recursão. Essa iteração. Agora, no caso que o i já chegou no limite, eu preciso verificar se não vai cair fora desse limite. Eu preciso verificar, na verdade, se eu vou precisar adicionar uma posição a mais, né? Então, aqui eu coloco um else. Na verdade, se eu cair já fora, é porque eu realmente vou precisar adicionar uma posição. Então, eu vou só colocar aqui digits.append. Eu vou dar um append do valor 1. E aí, dessa forma, eu vou adicionar 1 no final. A pessoa também esqueci de, no começo, inverter, como eu tinha falado, né? O começo da lógica ia ser inverter a lista. Então, deixa eu dar um reverse aqui no começo. Essa função do Python. E aqui no final eu tenho que dar um reverse também. E aqui eu tenho que também colocar aqui o one vai receber 0 para eu poder quebrar esse loop de fora, né? Senão ele ia entrar num loop infinito. Eu acho que agora vai funcionar. Não tava logado na conta, então dava para submeter, mas agora dá. Deixa eu dar o run. Aqui eu acho que não tem essa sintaxe, deixa eu colocar só diferente. E pronto, passou nos casos de teste. Tem aqui o que soma um só. E vamos submeter. E beleza, foi isso mesmo. Funcionou. Então, um exercício bem simples, mas que requer esse detalhezinho a mais de você dar o append no final, caso todos os valores sejam 9. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima.